Olá, galerinha, tudo bem? Hoje vamos estudar um pouco sobre Sócrates, conteúdo do primeiro ano, um conteúdo que cai muito em vestibular, é importante a gente estar atento. Por que Sócrates ele se torna grande referência para o conhecimento filosófico? Primeiro, porque ele é um dos pilares, considerados um dos pais da filosofia. É importante, para analisarmos Sócrates, que ele é um dos filósofos mais conhecidos e mais influentes da história. Por que ele se torna o mais conhecido e mais influente da história? Deixa eu relembrar aqui, nós vimos na aula passada que existem os pré-socráticos, aqueles que vêm antes de Sócrates. Então, ele é um marco histórico já pré-definido aqui. Ele se torna também um grande transformador da filosofia. Por quê? Ele sai do conteúdo, da estrutura conteudista, para uma questão de forma, uma questão relacional. Aí ele vai dizer, nós temos que entender que existe um diálogo, que existe uma transgressão do conhecimento muito mais profunda, que nós vamos ver mais para frente, que é o método dialético. Ele também procura mostrar assuntos diferentes do que os pré-socráticos trabalhavam. O que os pré-socráticos trabalhavam? A questão do como surgiu o mundo, do como era o aspecto físico das coisas. Lembra-se, Tales de Mileto falava que tudo existia a partir da água, um elemento físico. Já Sócrates, ele quer romper com isso. Sócrates também, ele é considerado uma pessoa que possui uma genialidade fora do comum e destacava-se entre outros filósofos. Bom, não é de se perder, porque ele foi considerado um grande filósofo por causa das suas genialidades. Quanto maior, ele se tornou um grande gênio para aquela época, porque ele transformava aqueles ambientes onde ele estava em ambientes de conversa, em ambientes de troca de conhecimento. Nesse sentido, ele, no período de 70 anos, aí, dos anos 450 a 300 e pouco, antes de Cristo, nesses 70 anos aí, surgem os três maiores mentes da humanidade. Quais são eles? Sócrates, seu discípulo Platão e o discípulo de Platão, Aristóteles. Os três são da mesma época e os três continuam e transformam o ambiente filosófico. De que forma? Usando o método racional e não a estrutura dos elementos físicos, de como surgiam o mundo, como surgiam as coisas. A partir disso, nós temos que analisar o contexto de Atenas. O que Atenas tem a ver? Atenas era o berço desses filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Essa cidade, ela passou por diversas transformações políticas e econômicas e se tornou um lugar, uma expressão de arte, de ciência para a filosofia. Todos esses filósofos, eles se detinham no campo artístico, no campo científico e filosófico. Esse marco foi criado, construído a partir da grande guerra entre as cidades gregas e os persas, sobre o tema da região, sobre a região que foi o berço dos pré-socráticos da Jônia. Então, esse marco ele vem através de guerras entre essas cidades, como a guerra do Peloponeso, depois a questão de Cavalo de Troia, e assim por diante. Cavalo de Troia até aconselho que vocês assistam o filme. Atenas era uma democracia. Interessante aqui, gente, que é o primeiro registro institucional do mundo que se tem uma notícia de uma construção de uma instituição de organização de povo, democracia. Depois a gente vai estudar que demo é governo, cracia do povo. Então, governo do povo. Quais eram as diferenças da democracia ateniense da democracia atual? A ateniense era uma democracia grega direta e limitada aos ricos proprietários, ou seja, o próprio cidadão defendia seus interesses políticos. Aqui, alguns grupos não eram considerados cidadãos atenienses, mulheres, crianças, estrangeiros, que não tinham poder aquisitivo para isso, e principalmente que não eram atenienses. Nesse processo aqui, vamos passar para a nossa democracia atual.
Gente, na democracia atual, ela é representativa. Por quê? Nós podemos escolher os candidatos que vão nos representar. Elas são caracterizadas por todas as pessoas com 18 anos e, a partir disso, podem, pelo seu voto, escolherem aquelas pessoas que vão representar seus direitos políticos dentro do contexto da democracia atual. Não podemos esquecer que a diferença ela é muito grande em relação à ateniense no século V para atual. É importante que no século V ficou conhecido como o século do ouro. Por que o século do ouro? Porque surge o auge da cidade de Atenas. Ela é uma cidade estadista por causa do governador Péricles, que reconstruiu os templos persas que tinham sido destruídos, dando origem à Acrópole ateniense, monumentos cujas ruínas admiramos e podemos visualizar até hoje um processo de pesquisa, de viagens, e elas acabam sendo um referencial cultural até os nossos dias. Atenas é o maior campo dentro do campo de arquitetura, da escultura, como também da literatura e do teatro. Gente, aqui esse elemento ele é importantíssimo no século do ouro, porque através da cultura, da escultura, da arte, nós começamos a entender várias estruturas colocadas à mercê do complexo dos filósofos. E aí surgem vários dramaturgos importantes. Esquilo, Sófocles, Eurípides, escrevem grandes tragédias gregas. Lembrando uma aqui, Sófocles, ele escreve o mito de Édipo. Aí, se vocês tiverem curiosidade, vão pesquisem um pouquinho sobre o mito de Édipo. Sócrates rompe com a tradição dos físicos e faz uma nova revolução do pensamento, ou seja, o ser humano se torna o grande elemento a ser pensado. Sócrates deixa de teorizar o cosmos e começa a questionar os valores, ou seja, por que a natureza se torna importante? Quais são as leis que ela traz para a nossa vida? E como a nossa vida pode ser melhor quanto possível? Um dos fatores que ele traz dentro do conceito da democracia é que ela não é apenas um espaço para discutir questões sobre a vida, mas discutir sobre tudo aquilo que representa o campo social. Questão política, questão ética, questão moral, e assim vamos construindo uma sociedade mais democrática. A filosofia estava voltada para os problemas automaticamente humanos, conforme uma sociedade democrática. Nesse conformemente humanos, nós entendemos a importância de conhecermos o que é moral e o que é ética. Sócrates, então, ele propõe essa nova forma de pensamento. A Guerra do Peloponeso, ela durou em torno de 27 anos, onde, no marco histórico, a derrota de Atenas por Esparta. Nesse período, então, se vive uma tirania. É importante que Sócrates fez, analisando todo esse processo histórico, fez uma virada humana, saindo do campo físico para a importância do ser humano. Por que o ser humano se torna importante? Aí nós vamos descobrir que ele vai trabalhar com a questão da felicidade posteriormente. Aí surgem nesse processo outras pessoas que vendem seu conhecimento, os grandes sofistas. Quem seriam os sofistas? Qual é a função deles? Os sofistas, na Grécia Antiga, eles viajavam de cidade para cidade, construindo conhecimento, e esse conhecimento eles eram cobrados, cobravam-se taxas, seriam, no contexto moderno de hoje, seriam os professores que ganham pela educação. Os sofistas, eles trabalhavam com discursos, com a retórica, com um conhecimento mais elaborado, porém, quem pagava queria saber sobre determinados assuntos, para poder dialogar na ágora. Lembrando aqui, gente, a ágora, ela é o espaço público, a praça pública. Esse termo dos sofistas, ele é um termo bem interessante de se analisar. O que eles entendiam por sofismo?
era alguém sábio. Porém, Aristóteles critica porque eles vendiam conhecimento de forma pejorativa. Aristóteles, Sócrates e Platão são contrários aos sofistas, porque eles vendiam o conhecimento. Nos dias atuais, seriam como os nossos tutores, advogados, consultores, profissionais da rede pública, junto do campo das celebridades, ou seja, as pessoas vendem o conhecimento sem se ater se aquilo é verdade ou não. Por que ele veria de uma forma pejorativa os sofistas? Por que Sócrates veio dessa forma? Porque os sofistas, eles eram profissionais e ofereciam instrumentos de serviço, abrangendo uma área maior que a filosofia. Lembrando aqui, gente, o conceito de filosofia, amigo da sabedoria, aquele que constrói o conhecimento. A partir disso, ele entende que os sofistas eram mercenários pelo saber. Uma pessoa mercenária, ela se preocupa só em ganhar alguma coisa em troca. Já o conhecimento, ele é algo muito mais aprofundado. Em segundo lugar, os objetivos eram práticos, ensinar a areté, ou seja, esse termo areté, aqui nós vamos discutir bastante sobre ele agora, significa virtude. O que é o areté do grego? Adaptação, perfeita, excelência, virtude. Ou seja, é uma palavra de origem grega e expressa o conceito grego de excelência, ligada à noção de cumprimento do propósito ou da função que o indivíduo se destina. Então, se eu sou uma pessoa virtuosa, eu me coloco naquilo e executo aquilo com excelência, aquilo que me proponho. Quanto aos sofistas, eles se propunham a ensinar a areté no sentido intuitivo, e não no caráter moral do ensinamento, mas apenas como uma habilidade, uma tarefa ou uma função. Eu ensino algo simplesmente para uma execução, já o filósofo não, ele ensina algo para a vida, para a transformação cotidiana. Sócrates não valoriza o conhecimento imediatista. Por que o conhecimento imediatista para ele não é importante? Porque eu aprendi que 2 mais 2 é 4, e esse 4 é imediato. Mas como surge o 4? Isso é interessante para analisar. Sócrates pensa que a areté é algo mais amplo e mais importante. Ele procura a excelência do ser humano. Ou seja, eu como ser humano preciso entender o que é uma vida boa ou uma boa vida. O que me faz ter uma vida boa? Aí vem algumas coisas que os sofistas vão sendo caracterizados. Eles são céticos, eles não se preocupam com o ser humano em si, eles se preocupam com o conhecimento e desconfiam do pensamento absoluto. Então, Sócrates, ele desconfia desse conhecimento absoluto. Então, o ser humano, ele vai construindo esse conhecimento e, a partir dele, vai construindo algo que é mais justo. Aí, ele parte do conceito de Demócrito, que chama atenção para a sensação de que temos não corresponde ao nada real. Aí ele fala, tudo há uma contraposição. Se existe a justiça, também existe a injustiça. E aí faz a excelência de uma vida boa. Já Protágoras, ele é lembrado pela controvérsia. Ele teria criado sobre que a medida de todas as coisas seriam as próprias coisas, ou a medida do ser humano são as coisas. Aí, de uma forma mais interessante, Platão depois, ele vai analisar isso como relativismo, que nós vamos estudar na próxima aula, que reafirma não haver mais uma verdade absoluta e objetiva, para além da influência humana. Suas percepções e opiniões, não haveria apenas a opinião de cada indivíduo, defendida como verdade, mais uma espécie de verdade pessoal. Então, se o homem seria a medida de todas as coisas, ele caracterizaria uma verdade pessoal e não mais uma verdade coletiva. Aqui vamos entrar, propriamente dito, na questão de Sócrates. Até então, nós vamos construindo o contexto onde Sócrates vivia. Sócrates, vida e não obra. Primeiramente, Sócrates, não existe nada escrito sobre ele. Não deixou nada escrito. Porém, seus discípulos, Platão, depois Aristóteles, eles criam várias obras e dedicam
a essas obras a Sócrates. Tudo que chegou até nós sobre Sócrates veio através do filósofo Platão, seu discípulo, em cujo ele coloca em seus diálogos a figura do mestre como personagem central. Então, Sócrates, ele é o grande referencial. E vamos ver aqui, por exemplo, não é o caso dessa aula de hoje, mas o mito da caverna. Quem seria a pessoa que sai da caverna? Sócrates. Outra fonte historiadora é Xenofonte, amigo que frequentava as reuniões que Sócrates participava. Ele apresenta Sócrates de uma forma mais irônica dentro das comédias, mas sempre o ridicularizava, ou seja, Sócrates nem sempre foi visto como uma pessoa de grande excelência por muitos autores. A sua última fonte é Aristóteles, que é discípulo de Platão e que nasce após a morte de Sócrates, 15 anos após a morte de Sócrates. Aqui, gente, esse quadro aqui é muito importante. Junto com Protágoras, considerado o fundador da filosofia da moral, Sócrates ele vai ser reconhecido porque ele vai trabalhar o processo da ignorância sobre as questões humanas. Aí ele gera um conceito que todo mundo que nunca ouviu falar de Sócrates já usou essa expressão, só sei que nada sei. Criando esse só sei que nada sei, ele gera um método socrático. Quais seriam o método socrático? A ironia e a maiêutica. O que seria a ironia? Através das interrogações, Sócrates conduzia seus seguidores ao desenvolvimento racional. Quanto mais eu pergunto sobre um determinado conhecimento dentro do processo irônico, mais eu vou descobrir se aquela pessoa sabe o que ela está falando. E se ela tiver coerência, raciocínio lógico, nem sempre ela estaria também dizendo a verdade, como os sofistas propunham no seu pensamento. Aí ele coloca como elemento a maiêutica. Nesse processo, então, da maiêutica, ele chega à seguinte conclusão: conhece-te a ti mesmo. Ter essa consciência que nós temos em nós a própria ignorância. Então, a ignorância ela está dentro do processo do nascimento para encontrarmos o conhecimento puro e verdadeiro. E aonde ele se encontra esse conhecimento puro e verdadeiro? Dentro do que nós chamamos do saber o que é verdade. Ele testa, então, através das conversas, que a pessoa, se ela conhecesse o bem, ela iria praticá-lo de todas as formas. Porém, se alguém conhece uma ação mal, é porque ele não sabia que ela era má. Aqui, quando então o mal aparece, significa que o ser humano está no seu processo de ignorância. Vamos ao que Sócrates nos apresenta dentro do texto que está no material didático. Tu podes ter sabido que outras pessoas achavam que era ruim, mas se tivesse sabido que por ti mesmo que era ruim, não teria feito. Se tivesse visto bem, também eu teria desejado e agido para o projeto para obtê-lo. Então aqui, ele fala que o ato da ignorância seria nós não termos o conhecimento sobre o mal. Se nós conhecêssemos que seria uma coisa má, algo injusto, não o faríamos e procuraríamos sempre fazer o bem. Sócrates indica então nesse processo que há um erro na moral e o erro também intelectual. Agir mal é a falta de esclarecimento, gerando assim a ignorância. Então, para ele, onde seria o processo do puro conhecimento, do puro esclarecimento? Qual a finalidade da vida humana para Sócrates? Aqui, gente, é muito interessante, porque ele chega a uma resposta simples. Aí, eu acredito que cada um de vocês também já se perguntou, qual é a importância do ser humano? A busca da felicidade. O que é, então, a felicidade? Seria para Sócrates a perfeição da alma, onde podemos compreender essa ideia como uma inspiração, a perfeição espiritual que permita ao homem valorizar adequadamente o valor de cada coisa e buscar o que é bem. Então, aqui Sócrates chega à grande conclusão do pensamento dele, que o conhecimento, que a excelência do ser humano, o areté, seria a busca da felicidade. Vamos ampliando isso daqui. Para viver bem e pensar sobre o que é bom,
nós precisamos então ser éticos. Como eu descubro que eu sou ético? Refutando as opiniões falsas que não geram o bem, gerando assim processos que os seus interlocutores dentro do processo do conhecimento, ele não é um ato ruim, mas um ato de construção do que é bem. O que importa para o homem de bem é viver honestamente, sem cometer injustiças, mesmo em retribuição a uma injustiça recebida. Então, aqui ele chega à grande conclusão do pensamento dele. Então, a virtude adquire-se com sabedoria, e ela se identifica com todo o processo de grandeza, buscando, então, a especulativa da virtude e da ciência, sobrepondo a ignorância e os vícios como sinônimos. Aqui, então, ele fala, o músico é aquele que sabe música, o pedreiro é aquele que sabe edificar, mas o justo é aquele que sabe o que é a justiça. Então, o processo da justiça ele é muito importante. Gente, nesse processo aqui, da perfeição da alma, há uma grande consciência e personalidade intelectual e moral para Sócrates, sobretudo na razão do conhecimento da alma. A alma, ela gera virtude porque ela se torna perfeita, como ciência e conhecimento, manifestando-se como autodomínio da sua razão e da sua paixão, também da não violência, porque a razão impõe convicções que não podem ser usadas à força, gerando no processo da virtude a liberdade, que busca o homem verdadeiro como passional, correspondente à liberdade interior. Porém, a alma, ela quer sair de uma estrutura de vício da ignorância. Por quê? Ninguém peca voluntariamente. Pecado e erro são involuntários. Se soubéssemos, não o faríamos. São recondutíveis à unidade. Então, a ciência do bem e do mal, gerando assim a ignorância que traz a ausência do bem. Gente, esse tema da felicidade é tão importante porque a alma é feliz quando é ordenada, ou seja, virtuosa. Então, diz Sócrates, para mim, quem é virtuoso é o homem ou mulher feliz, ao passo que o injusto é malvado e infeliz. Então, a ausência de justiça transforma alguém em não feliz. Essa virtude, ela corresponde, então, ao bem e à felicidade da alma, trazendo o verdadeiro que é o ser humano. E aí configura-se a perfeição como a alma e, por conseguinte, essa alma ela é virtuosa dentro do processo de conhecimento socrático. Como Sócrates era uma pessoa muito querida, muito sábia e conhecida na Grécia, em Atenas principalmente, ele foi acusado de não reconhecer os deuses do seu estado e introduzir novas divindades para quem? Para a juventude. Então ele levava aquele espaço, os jovens, ele explicava no processo da Ágora e ele convencia, ele falava livremente sobre ética, moral, felicidade, sobre todos esses conceitos, e os jovens se encantavam com ele. E a partir do momento desse encantamento, Sócrates começa a ser perseguido religiosamente. E aí então, na obra Apologia de Sócrates, escrita por Platão, ele é levado à prisão e a partir disso ele começa então a ser acusado e que vai culminar na sua morte. Mas ele, em determinado momento, ele começa a refutar todos os argumentos que foram colocados a ele como método de condenação. Ele, dentro do próprio julgamento, pede para se defender e ele começa a persuadir tanto a novos quanto a velhos e, nesse processo, ele até, no momento da sua defesa, ele, dentro do diálogo, ele acaba
fazendo com que o seu próprio acusador se contradiza dentro do processo. E aqui é muito interessante. Então, ele acaba provando que o método dele, que é o método dialógico, dentro do campo da maiêutica, ele é verdadeiro. Mas, com certeza, a condenação dele já estava predestinada, formada, que era a sua morte. Então, nessa figura aqui, Meleto apontando o dedo, mesmo que você diga que eu esteja errado, que aponte meus erros, você está condenado à morte. Qual foi a condenação à morte? Ficou por um período preso, e nesse período, depois de um determinado tempo, ele toma um veneno chamado cicuta. A partir disso, então, ele recebe condenação. Para não abrir mão dos seus conhecimentos, ele prefere a morte, porque o conhecimento para ele é o que gera a verdade, é o que gera a felicidade. Gente, estudando Sócrates é um tema bem extenso, porém, nós começamos a ver que é muito importante. Gostaria que vocês, em casa, assistissem o filme de Sócrates. Ele é muito interessante, porque ele vai demonstrar todo esse processo do século de ouro, toda a transformação aí, e está na Netflix, no YouTube. Então, quem se interessar, procure conhecer, é muito legal, vocês vão fazer links com o tema estudado de hoje. Mas também gostaria que vocês fizessem a página 58, questões de 1 a 5, e Consolidando Saberes, páginas 61 a 62, de 1 a 7. Até mais. Obrigado.